Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina desta semana? Neste trimestre, estamos estudando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versículos de 6 a 12. É a mensagem de Deus para o tempo em que estamos vivendo, o tempo do fim. E o tema desta semana é: temam a Deus e deem glória a Ele. Bem, eu quero aproveitar para agradecer a todos que estão inscritos nesse canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like, faça um comentário. É relevante para o nosso canal. E agora, quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, ó Altíssimo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Queremos lhe pedir, Senhor, que Deus, o Espírito Santo, nos auxilie no estudo dessa lição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na parte de domingo, logo no início, a lição nos diz o seguinte: o objetivo do livro de Apocalipse para a nossa geração é preparar um povo para um breve retorno de Jesus e incentivar a união a Ele, para dar a sua mensagem ao mundo. O Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os planos de Satanás e apresenta um apelo final a Deus, sua mensagem urgente e eterna, universal para toda a humanidade. A primeira mensagem começa com um chamado para que as pessoas temam a Deus e dê-lhe glória. O primeiro verbo usado aqui é o verbo temer. O verso nos diz que o temor de Deus é um conceito que se encontra logo no início da primeira mensagem. Então a resposta para a pergunta número 1 é que o primeiro anjo chama toda a humanidade a temer a Deus e dar-lhe glória. Mas o que significa temer a Deus? A lição nos lembra que a palavra grega para o verbo temer é phobeo, e é usado no sentido de referência, temor e respeito. Bem, devemos ou não devemos temer a Deus? Existem textos que incentivam o temor a Deus. Exemplo disso é o próprio texto de Apocalipse 14, versículo 7, a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Outro exemplo é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 17, que diz: tratai a todos com honra, amai os irmãos, a temer a Deus e honrai o rei. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 4, os vencedores da besta e de sua imagem entoam as palavras: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Mas existem outros textos. Então anote na sua lição: temer pode ter o significado de respeitar profundamente ou de sentir medo. Respeitar profundamente é uma atitude positiva, digna de valorização. Já sentir medo é uma sensação negativa que jamais devemos ter. Vamos para a lição de segunda-feira, cujo título é Temer e Obedecer a Deus. Vejamos aqui a pergunta número 2. Leia Deuteronômio 6, 2, Salmo 119, 7, 3, 7, 4, Eclesiastes 12, 13, 14. De acordo com esses textos, qual é o resultado de temer a Deus? Em Deuteronômio, capítulo 6, versos 2, nos diz para temermos ao Senhor e guardarmos os seus mandamentos, nós, nossos filhos, por todos os dias de nossas vidas. No Salmo 119, versos 73 e 74, traz um pedido do salmista a Deus para que ele ensine os seus mandamentos, de modo que ele se alegre e tema a Deus. E Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, é o texto excelente sobre o assunto que devemos memorizar. Vamos ler? De tudo que se tem ouvido, o assunto é:
Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O texto é um resumo de tudo. É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Somos chamados a temer a Deus e guardar os seus mandamentos, e o texto afirma que esse é o dever de todo homem. Além disso, Eclesiastes capítulo 12, versos 14, declara que Deus vai trazer a julgamento todas as obras, até as que estão escondidas, aquelas que ninguém viu, que só você sabe, sejam elas boas ou más. Então, esse texto também fala do julgamento divino e diz que Deus vai julgar a todos. Respondendo à pergunta número 2, o que nós temos aqui em comum em todos os textos que a lição nos forneceu? Que o verdadeiro temor a Deus, no sentido de reverência, de respeito profundo, nos leva a obedecê-lo e guardar os seus mandamentos. O comentário da lição da parte de segunda-feira está muito bom e eu acho que devemos lê-lo. Essas passagens revelam que há uma ligação entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é uma atitude de respeito reverente que nos leva à obediência. O apelo urgente do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não da nossa responsabilidade de obedecer à lei. A graça não só nos livra da culpa do nosso passado, nos dá o poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. O apóstolo Paulo declarou que por meio dele viemos a receber a graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Veja que coisa importantíssima. A graça não só nos livra da culpa de nosso passado, mas nos dá o quê? Poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. Veja o que Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Mas ele acrescentou: vai e não peques mais. Isso está escrito na palavra de Deus. As Escrituras nos ensinam que a graça não só nos livra da culpa do nosso passado, mas nos dá o poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. Porém, temos muitos irmãos que dizem que somos salvos somente pela graça. Isso está certo, mas eles dizem mais. Somos salvos pela graça, independente de guardarmos os seus mandamentos ou não. Vamos ser salvos da mesma forma. Boa parte das diferentes igrejas evangélicas ensina que o julgamento divino não é para determinar se uma pessoa vai receber a vida eterna ou a morte eterna. Isto é ensinado em muitas igrejas, que uma vez salvo pela graça, está livre da lei e da obediência. Basta ir a uma igreja, cantar louvores, é o suficiente. Essa é uma leitura equivocada dos textos bíblicos, bem equivocada. Cristo enviou o Espírito Santo a fim de nos capacitar a viver uma vida íntegra e santa, dando-nos o poder para vencer toda e qualquer tentação. A graça não é apenas salvadora, ela também é transformadora. Deus não vai mudar o nosso caráter na sua vinda. Nós temos que mudar o nosso caráter agora. Mudar nosso coração, nossa disposição mental, nossos pensamentos e sentimentos, para termos a capacidade de, aqui e agora, guardarmos todos os mandamentos de Deus. Veja o terceiro parágrafo. Há pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça, de alguma forma, invalida a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Acreditam que qualquer conversa sobre obedecer seja legalismo. Declaram: tudo o que quero é Jesus. E a pergunta é: que Jesus? Um Jesus criado por mim ou o Jesus das Escrituras? Cristo nunca faz minimizar a sua lei, que é a transcrição do seu caráter. O Cristo das Escrituras
nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia, que revelam mais claramente quem Ele é e qual é o seu propósito para este mundo. Nunca nos leva a reduzir os seus ensinamentos a chavões dispensáveis. Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária. Jesus é a verdade encarnada. Ele é o cumprimento da doutrina. Você viu? O verdadeiro Jesus nunca nos leva a reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis. Mas como assim reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis? O que são chavões? São aquelas frases feitas, são aquelas coisas que as pessoas costumam dizer sem pensar direito. Vamos para a lição de terça-feira, uma vida centrada em Deus. Vamos para a pergunta número 3. Leia Mateus 6,33, Colossenses 3, 1 e 2, Hebreus 12, 1 e 2. O que essas passagens nos dizem sobre fazer de Deus o centro da nossa vida? O texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, é um dos mais belos e conhecidos das Escrituras, que foi proferido no Sermão do Monte. Essa passagem nos exorta a buscarmos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, pois se assim agirmos, a promessa é de que todas as coisas mencionadas por Jesus, que são aquelas nas quais os seres humanos realmente precisam, serão acrescentadas. Algumas traduções, infelizmente, passam a impressão de que Jesus prometeu todas as coisas serão acrescentadas, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Existe uma compreensão errada desse texto. Tem pessoas que acham que terão todos os bens materiais que desejarem. Não é isso. Entenda. Jesus não prometeu nos dar todas as coisas aqui nesta vida. O que o Salmo 37, verso 25 nos diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus não prometeu que os seus seguidores teriam todas as coisas materiais aqui neste mundo. Os versos anteriores a Mateus, capítulo 6, versículo 33, dizem que Deus sustenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Ou seja, o texto está falando de alimentação e vestuário. O que Jesus estava exortando era que não vivêssemos ansiosos por essas coisas. O apóstolo Paulo nos mostra aquilo em que deve se concentrar a nossa mente. Na epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo nos diz para buscarmos as coisas que são de cima, que são aquelas nas quais devemos pensar, não as que são aqui da terra. Então, a resposta para a pergunta número 3 é que essas passagens nos ensinam que devemos colocar as coisas de Deus como prioridade em nossas vidas e que por isso nós devemos manter nossa mente ocupada com a vontade e as promessas do Senhor para nós. Nós devemos exercer nossa vontade no sentido da vontade de Deus. Ainda na parte de terça-feira, a lição traz o seguinte comentário: a questão central no conflito final da Terra é uma batalha pela mente. É, de fato, uma batalha pela lealdade, autoridade e compromisso com a vontade de Deus. A batalha final do grande conflito é entre o bem e o mal para controlar nossos pensamentos. O apóstolo Paulo nos advertiu: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A mente é a cidadela do nosso ser, é a fonte de nossas ações. A palavra tenham nessa passagem significa permitam ou escolham. Trata-se de um ato que exprime vontade. Ciência do Bom Viver, página 176. Continuando aqui na lição, é dito o seguinte: a escolha de ter a mente de Cristo
É a escolha de permitir que Jesus modele nossos pensamentos, preenchendo nossa mente com as coisas da eternidade. Nossas ações revelam nosso modo de pensar. Temer a Deus é torná-lo primeiro em nossa vida. É fácil, em certo sentido, controlar nossos pensamentos, pelo menos quando estamos cientes de que precisamos controlá-los. Eu sei que alguém pode dizer: eu não concordo com isso. Não é fácil controlar nossos pensamentos. Aliás, é impossível. Talvez a maioria pense assim. O ser humano quer continuar do jeito que está. Para isso, busca formular teorias que aliviem sua consciência. Nós temos que formar hábitos bons. Isso tornará fácil pensar no que é correto e fazer o que é certo. Voltando ao comentário da lição, nós vemos aqui o seguinte: por isso precisamos, como Paulo disse, escolher proposital e deliberadamente pensar nas coisas celestiais, usando o dom sagrado do livre-arbítrio. Na parte de quarta-feira, dando glória a Ele. Na parte de quarta-feira, as palavras contidas na primeira mensagem, dando-lhe glória em toda a trajetória humana, mas especialmente no tempo do fim. Somos chamados a dar glória a Deus. Mas o que isso significa? A glória é aquilo que dá prestígio, que faz alguém ser admirado, celebrado. A Bíblia nos mostra que a glória de Deus é o seu caráter. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus lhe disse que faria passar diante de Moisés toda a sua bondade. A glória de Deus é o seu caráter, a sua bondade em todos os sentidos. Como é que nós fazemos para dar glória a Deus? Veja o que está escrito no texto de Ellen G. White. Dar glória a Deus é revelar o caráter dele, por meio do nosso, assim torná-lo conhecido. Qualquer que seja a maneira em que revelemos o Pai ou o Filho, estamos glorificando a Deus. Então, dar glória a Deus é manifestar o caráter de Deus ao mundo por meio de nosso próprio caráter. Se nós estivermos fortemente influenciados pelo mundo, principalmente pela sociedade egoísta, fútil, hedonista, que prega a ideia de prazer extremo, nós não revelaremos o caráter de Deus ao mundo. Se nós queremos manifestar o caráter de Deus, não podemos levar uma vida tão voltada para o nosso conforto e prazer pessoal. Precisamos colocar em primeiro lugar e amarmos nossos semelhantes como Jesus nos amou. Por isso, nós precisamos experimentar um novo nascimento no Espírito. E pelo novo nascimento, devemos orar todos os dias. Vamos para a pergunta número 4. Leia 1 Coríntios 3, versos 16 a 17. Como essas passagens ajudam a entender o modo pelo qual podemos glorificar a Deus. Esses versos são muito conhecidos. Paulo nos ensina que nós, como igreja, somos o santuário de Deus. É o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo nos ensina que o nosso próprio corpo também é santuário do Espírito Santo, que nós fomos comprados por preço. Ele se refere aqui ao sangue de Jesus. A lei de Deus exigia nossa destruição, mas Cristo nos comprou ou nos resgatou da condenação da lei por seu próprio sangue. Por isso nós pertencemos a Deus num duplo sentido, por direito de criação ou por direito de redenção. Como o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e nós fomos comprados de volta por Deus pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo nos exorta a glorificarmos a Deus por meio de nosso próprio corpo. Sobre o tema de dar glória a Deus, talvez o texto mais conhecido seja 1 Coríntios capítulo 10, versos 31. Vamos ler. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Sendo o nosso corpo santuário do Espírito Santo, devemos cuidar dele de maneira especial.
Isso envolve alimentação, atividade física, repouso, vestuário e adorno. Em todos esses aspectos, devemos glorificar a Deus por meio de nosso próprio corpo. Vamos agora para a pergunta número 5. Que apelo fez Paulo em relação às nossas escolhas? Veja em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo nos diz que devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois isso é o nosso culto racional. O apóstolo Paulo também nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, isso é, com as coisas deste mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos e sentimentos, para experimentarmos a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, respondendo à pergunta, o apelo que Paulo faz é que a gente não se conforme com as coisas desse mundo e que a gente busque a transformação do nosso caráter pela renovação da nossa mente, pois assim é que vamos experimentar a vontade de Deus. Vamos para a parte de quinta-feira que fala sobre os vencedores. Os vencedores de Apocalipse. A lição destaca que o Apocalipse fala muito sobre os vencedores. As promessas de Apocalipse são para os vencedores. A Bíblia nos incentiva à vitória na vida espiritual. Deus quer que sejamos vitoriosos, nos apegando com fé ao seu poder. Mas nos últimos anos, uma ênfase diferente vem sendo pregada no evangelismo. Ganha um espaço em nosso meio. Muitos de nossos irmãos, influenciados pela visão das igrejas evangélicas, passaram a adotar um discurso diferente. Diferente daquele que nós vimos na Bíblia e no espírito de profecia. Assimilaram uma visão pessimista e derrotista, o que tem refletido também até nos louvores que por muitas vezes nós cantamos. São louvores do começo ao fim que repetem que nós somos fracos e pecadores, que queremos fazer o bem, mas estamos sempre caindo. Ficamos parados em Romanos capítulo 7 e não avançamos para Romanos capítulo 8, que diz que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. E graças à obra de Cristo, a justiça da lei se cumpre em nós, desde que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E diz também, os que estão na carne não podem agradar a Deus, pois não estão sujeitos à lei de Deus. E que diz que aqueles que têm o Espírito de Deus, esses não estão na carne, mas no Espírito. A pessoa fica estacionada em Romanos capítulo 7, usando esse texto como uma forma de aliviar sua consciência por causa dos defeitos do seu caráter. E não avança para Romanos capítulo 8, que já mostra a realidade de um cristão vitorioso. Aquele que em comunhão com Deus obteve o poder do Espírito Santo para vencer todas as tentações de Satanás. Vamos ver o comentário da lição da parte de quinta-feira. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. A lição está citando Apocalipse capítulo 14, versículo 12, conforme consta na Almeida Revista e Corrigida. Essa é a representação do povo fiel de Deus nos últimos dias. No entanto, a única maneira de guardarmos os mandamentos de Deus em qualquer época é por meio da fé em Jesus. O texto traz a expressão fé em Jesus, embora ela seja extremamente importante, mas a expressão fé de Jesus é que indica algo mais. Foi a fé que permitiu que Cristo vencesse as mais ferozes tentações de Satanás. A fé é um dom concedido aos crentes. Quando exercemos a fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, ela cresce. Vencemos, não pela nossa força de vontade, mas pelo poder de Cristo vivo que atua em nós. Vencemos
não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Podemos vencer porque Ele venceu. Podemos ser vitoriosos porque Ele foi vitorioso. Podemos triunfar sobre a tentação porque Ele triunfou sobre a tentação. Se nos apegarmos com fé à palavra de Deus, poderemos vencer como Jesus venceu. Bem, é verdade que Jesus nunca foi derrotado, ao passo que nós já caímos do pecado. Mas Jesus sofreu do horto de Getsemane até a cruz do Calvário e entregou sua vida para zerar nossa dívida e nos dar uma nova oportunidade. Pelo poder do Espírito Santo, atuando em nossa mente, se nós exercemos a fé que Jesus teve, então seremos vitoriosos. Vamos agora para a pergunta número 6. Leia Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16 e capítulo 7, versos 25. Como podemos vencer e viver temendo a Deus e dando glória a Ele? O texto de Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos convida a chegarmos com confiança junto ao trono da graça para recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Esse texto não está nos convidando para ir ao trono da graça pela fé apenas para recebermos misericórdia, não, mas para encontrarmos graça para o socorro destinado a uma ocasião oportuna. A misericórdia é para o perdão dos pecados já cometidos. Nós erramos, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e Ele exerce a sua misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, devemos buscar a graça para socorro, a qual nos servirá em ocasião oportuna, em momento futuro. Essa graça se destina para nos dar poder para resistir às tentações de Satanás que ainda vamos sofrer. É a graça que transforma, é a graça que fortalece, é a graça que nos dá poder para sermos em Cristo mais do que vencedores. A lição nos diz o seguinte: Jesus venceu as artimanhas do diabo, enfrentou as tentações confiando nas promessas de Deus, entregando sua vontade e a vontade do Pai e dependendo do poder dele. Confiando nele, também podemos ser vitoriosos. Jesus é o nosso tudo em tudo. E as mensagens dos 3 anjos são sobre ele. A mensagem do Apocalipse é de vitória e não de derrota. Fala de um povo que vence pela graça de Cristo e pelo poder dele. Querido irmão, a mensagem bíblica é de vitória e não de derrota. Cristo venceu Satanás e ele é o vencedor. Ele venceu o diabo no deserto da tentação, no horto do Getsemane e na cruz do Calvário. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Perdoado pelos méritos e pelo sacrifício expiatório de Jesus, temos uma nova chance de fazermos a vontade de Deus e vencermos Satanás também. O diabo tem mantido muitos irmãos aprisionados e determinados vícios e pecados são hábitos ruins, desenvolvidos e acumulados no decorrer da vida, os quais acabam por deformar o caráter. Então, tome hoje mesmo a sua decisão de mudar seus hábitos ruins por hábitos bons e tenha sempre em mente que tudo, quer comemos, quer bebemos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a honra e glória de Deus. Que essa seja a sua decisão e que Deus te abençoe.